Olá novamente. Vamos então dar uma aprofundada na carta. Uma das coisas que podemos aprender já diretamente no texto da carta é que Paulo ele estava na prisão. No versículo 1 a gente vê que Paulo fala, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E também a gente vê no 10, quando ele diz, solicito em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. E também no 22, quando ele diz, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. E no 23, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo. Então fica claro pelo texto mesmo que Paulo ele estava preso. Não se sabe exatamente em qual prisão que Paulo estava. Alguns vão afirmar que era a prisão de Paulo em Roma, aquela que o livro de Atos termina contando, e outros vão dizer que é a prisão de Paulo em Éfeso, que também é relatada em Atos, mas o registro do envio dessa carta não fica claro. Essa não é a única carta que Paulo escreve da prisão. Junto com ela temos outras 6 cartas, que seriam Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª, 2ª, Timóteo, Tito, por último, Filemão, que no caso é essa que a gente está estudando. Essas são as 7 cartas que nós chamamos de cartas da prisão. Essa carta, no entanto, podemos deduzir que ela foi enviada junto com a carta aos Colossenses. Primeiro, porque se você ler Colossenses 4, de 7 a 14, a lista de pessoas que é citada ali é muito similar à lista no final de Filemão, nos versículos 23 e 24. Também lemos ali que Onésimo é enviado junto com aquela carta. Então é muito provável que essa carta seja um bilhete que foi enviado diretamente para Filemão, não só para ele, nós vamos entrar nesse detalhe, mas junto com a carta aos Colossenses. Por falar em Colossos, essa era uma cidade que ficava na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, você pode ver a localização dela aí no mapa. Era uma cidade em declínio econômico na época, e ela era a menor das 3 cidades ali do polo da região, que são Hierápolis e Laodiceia, que compõem esse polo. Colossos tinha uma indústria têxtil que era referência e era conhecido por sua tintura vermelha bem peculiar e especial. Vemos no começo que é uma carta que não foi enviada somente a Filemão. A gente vê que Paulo cita ali Paulo e Timóteo, né? Você vê que Paulo tem um coautor ali, Timóteo. Paulo diz assim, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Essa igreja que está em tua casa, como eu disse no texto de observação, muitas pessoas não sabem, não conseguem dizer se essa é a tua casa, seria a casa de Filemão, a Arquipo. Mas a maioria dos teólogos gostam de concluir que seria Filemão que reúne a igreja na casa dele. Alguns acreditam que Áfia também seja esposa de Filemão, por ela estar listada aí logo no comecinho da carta, e que possivelmente Arquipo seria filho de Filemão. Não existe nenhuma informação que afirme isso, isso somente alguns gostam de deduzir por ser uma carta que se destina a um lar, mas não necessariamente, porque ela foi destinada também à igreja, e essa igreja pode ter sido a igreja que se reunia na casa de Filemão ou a igreja que se reunia na casa de Arquipo. Caso seja a segunda opção, então Arquipo não necessariamente era filho de Filemão e Áfia. Mas pense nessa questão. Esse bilhete, que parece um bilhete privado, foi enviado para ser lido também na igreja de Colossos. Bem, o que aprendemos sobre Filemão, a partir da carta, é que ele é um homem de posses. Provavelmente, pela igreja se reunir na casa dele, ele tinha uma casa de um tamanho bom e ele, com certeza, tinha escravos. Afinal, a gente percebe pela leitura que Onésimo era um escravo de Filemão. Veja como Paulo chama Filemão. Paulo chama de colaborador, no sentido de companheiro de trabalho. Então, Filemão provavelmente era algum oficial da igreja. Tanto que no final ele também ele usa a mesma palavra, cooperadores, no versículo 24, e essa é a mesma usada ali para colaborador, que seria sunerbos em grego. Vamos então falar do alvo principal dessa carta, do objeto dessa carta, que seria Onésimo. Onésimo, como a gente entende pela leitura, ele é um escravo fugitivo que conheceu Paulo na prisão
Não se sabe exatamente em que prisão, se em Roma, se em Efésios ou em algum outro lugar, mas o que se sabe é que ele se converte a Jesus Cristo, ao Evangelho, e ele se torna um irmão em Cristo. O nome dele, inclusive, significa útil. Então nós vemos que Paulo, inclusive, faz até um trocadilho com o nome dele, no versículo 11, quando ele diz que antes ele era inútil e agora ele se tornou útil. É possível que Onésimo também tenha levado algo de Filemão, porque Paulo fala que se ele fez algum dano para Filemão, ele o ressarciria. Podemos pensar que Onésimo levou alguma coisa de Filemão, ou quebrou ou roubou alguma coisa de Filemão. Era comum se enviar escravos para comprar coisas ou para enviar mensagens. Pode ser que Onésimo tenha sido enviado com alguma mensagem ou alguma coisa e levou essa coisa, esse dinheiro ou esse objeto com ele na sua fuga. Mas agora, na volta de Onésimo, ele é apontado como irmão. E na carta de Colossos, inclusive, Paulo chama ele de fiel e amado irmão. Veja a estima que Paulo coloca sobre os ombros de Onésimo. Pense na revolução que isso deve ter causado no contexto da escravidão, no contexto da igreja de Colossos. Nós não sabemos ao certo o que aconteceu com Onésimo, mas o que podemos deduzir é que como essa carta foi guardada, sobreviveu, né, digamos assim, podemos deduzir que Filemão de fato aceitou o pedido de Paulo e libertou Onésimo. Inácio escreve uma carta por volta do ano 110 depois de Cristo, escrevendo para a igreja de Éfeso e comenda a carta e elogia o bispo da igreja de Éfeso chamado Onésimo. Muitos gostam de acreditar que esse Onésimo seria o mesmo da carta de Filemão. Alguns, inclusive, gostam até de conjecturar ou de imaginar que teria sido Onésimo quem fez a primeira coletânea das cartas de Paulo. E graças a Onésimo, nós teríamos hoje as ricas cartas que Paulo escreveu à nossa disposição. Mas isso não passa de conjecturas sem fundamento. Podemos apenas imaginar o que pode ter acontecido. Vale ressaltar também que essa carta, muitos gostam de datar ela como por volta de 60, 62 depois de Cristo. Vamos entrar agora em alguns pequenos detalhes do texto que eu gostaria de ressaltar para você. Veja o versículo 6, por exemplo. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Veja que esse versículo ele é um pouco confuso, ele é difícil de ler e entender logo de cara. Mas é um versículo muito bonito, mas ele significa que Paulo orava para que a fé de Filemão se manifestasse de forma prática, não de forma ociosa, de uma forma bem concreta para a comunidade que ele servia. Veja a riqueza dessa oração e o desafio que Paulo já coloca para Filemão. E também para que essa bondade, essa fé prática, servisse para que as pessoas reconhecessem que tudo de bom que eles fizessem viesse de Cristo. Outro versículo que eu gostaria de destacar é o versículo 10, que diz: Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Esse é um versículo bem importante. Se você ainda não achou o versículo-chave, esse é o versículo-chave, porque ele explica e resume basicamente a ideia central do livro. O versículo 16, ele também é interessante porque ele traz um desafio, né? Ele diz assim: recebam não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com a razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. O peso desse desafio que Paulo lança para Filemão, ele não é pequeno. Se levarmos em conta o contexto do estigma da escravidão, ele é um desafio grande. Você exercer esse amor de Cristo, você aceitar a pessoa como um igual, como um irmão em Cristo Jesus. Outro versículo que podemos destacar é o 18, que diz: Se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Veja Paulo se prontificando a pagar Filemão, ressarcir Filemão por qualquer dano, e também isso pode remeter àquela questão que falamos sobre a lei romana, que estabelece que aquele que abrigasse um escravo fugitivo deveria pagar
valor diário correspondente ao trabalho que o escravo deveria estar fazendo. Outro versículo é o versículo 19, que diz: Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Era comum o uso de escribas para se escrever as cartas. Então, vemos até figuras de Paulo ditando e um escriba escrevendo. Existem ilustrações, quadros atribuídos a Paulo que a gente vê essa imagem. E Paulo, provavelmente nesse momento, querendo dar importância a esse pedido, a essa garantia, ele pega a pena e escreve de próprio punho que ele se compromete a pagar qualquer prejuízo por Onésimo. Por fim, podemos comentar sobre esses últimos companheiros aqui que são citados na saudação final. Sabemos que esse Marcos provavelmente era o Marcos, o evangelista, aquele que escreveu o Evangelho segundo Marcos. E Lucas também, inclusive, é o outro evangelista, né? O médico, que escreveu o outro evangelho. Ambos estavam com Paulo nesse tempo. E Demas, nós vamos ver em Timóteo, uma das cartas a Timóteo, que ele abandona o evangelho. Ele abandona Paulo, e Paulo está bem ressentido nesse versículo. Você pode consultar, ele está aí na sua tela. Veja o ressentimento de Paulo quanto a Demas nesse futuro próximo. Bem, é isso que eu tenho para comentar sobre a carta. Espero que você tenha se identificado. Se tiver qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Então pense na interpretação, pense na forma como os ouvintes originais dessa carta leram essa carta e entenderam ela, porque isso certamente vai ajudar na sua interpretação e vai te ajudar na aplicação. Então, até a próxima. Espero que tenham gostado. Deus abençoe.